Apóstolos, capítulo de número 8. Como os irmãos sabem, nós fazemos a pregação de forma sistemática de todo o livro. Então, nós estamos avançando, adentrando cada vez mais no livro de Atos. Ainda estamos na primeira metade, onde Lucas dá ênfase aqui ao ministério do apóstolo Pedro, Atos dos Apóstolos, são ações dos apóstolos registrados pelo evangelista Lucas. E hoje nós vamos falar sobre um personagem um bocado curioso registrado aqui em Atos. Nós vamos falar sobre um certo homem chamado Simão, conhecido como Simão o Mágico. E um fato curioso sobre esse rapaz, ou sobre esse Simão, é que nas escrituras e em outros escritos da época, alguns historiadores registram este Simão como sendo uma espécie de arqui-inimigo da liderança da igreja no período de Atos. Por exemplo, nós temos o registro de que ele era uma das pessoas que defendia no princípio que nós conhecemos hoje como gnosticismo. Tá? Gnosticismo ela é uma palavra, ele é uma crença que ensinava que a salvação ela não era por mérito de Cristo, mas necessariamente por conhecimentos especiais revelados por Deus a cada indivíduo. E por isso, então, este homem chamado Simão era visto por toda a Samaria, essa região que nós estamos falando agora, como alguém, como sendo um Deus supremo, por assim dizer, Deus minúsculo, né? Um Deus supremo, por assim dizer. Entre os registros desse homem, por exemplo, nós temos aqui Justino Mártir, que foi morto em 165 depois de Cristo, sendo um samaritano que viveu nessa região da Samaria, falando que quase todos os samaritanos consideravam Simão como sendo uma espécie de semideus. Esse Simão que nós vamos estudar hoje. E nós temos outros, nós temos Irineu registrando. Irineu foi por cerca de 180 depois de Cristo, também escreve e apresenta esse Simão como sendo um inimigo da fé. E é importante que você tenha em mente nisso hoje, porque nós vamos falar sobre a conversão desse homem, sobre a conversão de Simão. Para isso, nós vamos usar o texto de Atos, capítulo de número 8, do versículo de número 9 ao versículo de número 13. E aí eu te convido a abrir a sua Sagrada Escritura ou acompanhar comigo aqui na tela. Você pode avançar para o 9, por favor. A partir do versículo número 9. Isso. Obrigado. Eu vou ler e peço que você me acompanhe de forma silenciosa. Diz assim: Ora, havia certo homem chamado Simão que ali praticava mágica. Tá? Essa mágica aqui é feitiçaria, tá, meus irmãos? É magia negra. Tá? Iludindo o povo de Samaria e insinuando ser ele grande vulto, ou em algumas versões, grande homem, ao qual todos davam ouvidos do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus. Este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Aderiam a ele, porque ele muito os iludia com as mágicas que fazia. Quando, porém, deram créditos a Filipe, que os evangelizavam a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados. Assim, homens como mulheres, o próprio Simão abraçou a fé. E, tendo sido batizado, acompanhava a Felipe de perto, observando, extasiado, os sinais e grandes milagres praticados. Senhor, novamente eu levanto a minha voz ao Senhor em humildade e súplica, pedindo que o Senhor nos conduza, Pai, na exposição desse texto, que possamos aprender do Senhor, possamos ser edificados pela Sua palavra, que possamos, ó Pai, ser instruídos, não por mérito deste pobre pecador que está falando, mas por mérito do Seu Santo Espírito que atua nos nossos corações. Ó Senhor, que a Sua vontade seja revelada
e que a nossa opinião própria seja posta de lado para escutarmos a sua voz através dessas palavras escritas na Bíblia Sagrada. Ajuda-nos a compreender os seus caminhos e a entender os seus propósitos, que o Senhor possa iluminar os nossos passos e os nossos caminhos, ó Deus, é o que eu te peço. Amém. Irmãos, Simão é nos apresentado, logo no primeiro versículo que nós lemos, como sendo um mágico. Ele está na mesma região, e aí vocês devem se lembrar, o domingo passado foi o Vitor, mas no anterior em que eu preguei, vocês devem se lembrar que nós falamos sobre Filipe entrando nessa região de Samaria, e as pessoas iam se convertendo genuinamente. Está na primeira parte do versículo do capítulo de número 9 que nós estudamos. Capítulo número 8, perdão, que nós estudamos. No meio dessa evangelização e dessas conversões em massa que estavam acontecendo em Samaria, nós fomos apresentados a este Simão. Simão, ele é apresentado como sendo alguém que ilude, alguém que perverte, alguém que distorce o poder de Deus. Mas, muito sábio como Lucas era, Lucas de imediato faz um gancho na história, mostrando o que acontece de fato quando o poder de Deus entra em contraste com um poder humano ou com uma influência até mesmo diabólica neste caso. Este texto de Atos vai nos desafiar a discernir entre fascínio. Você sabe o que é fascínio? Quando todo mundo, admiração. Entre a admiração humana e fé. Entre aqueles espetáculos muito bonitos, com luzes piscando e tudo, e verdadeira transformação. Este texto de Lucas vai nos lembrar que o poder de Deus não é apenas impressionante. E não é para impressionar. O poder de Deus é transformador. A verdadeira fé, ela não se deixa seduzir por aparências. Logo na primeira parte do texto que nós lemos, e aí nós vamos ter como a primeira parte o versículo 9, 10 e 11, eu vou pedir para a Radassa isso, Radassa, 9 nós vamos avançando. O texto nos apresenta este Simão como sendo um homem que iludia o povo, que ele usava esta ilusão, este poder para se promover. Ele se insinuava como sendo grande com base nos sinais que ele fazia. Aqui nós temos o primeiro ponto, o primeiro cheque que nós devemos examinar. Isso é um fascínio por um poder aparente. É quando a pessoa fica extasiada, fica fascinada, fica iludida, fica cativa a um poder aparente invisível, algo que pode ser observado em todos os desenrolares da história, do novelo de lã. Este Simão, ele não apenas exercia habilidades extraordinárias, nós não podemos negar isso, porque a Bíblia diz que ele operava esses sinais, não é? Mas ele usava esses sinais para autopromoção. Ele construía uma reputação de poder, de super-homem. Lucas destaca que do mais pequenininho da cidade, da menor das crianças, até o maior dos homens e das mulheres, todos estavam fascinados pela pessoa, pelo poder exercido, pela narrativa de Simão, o mágico. E essa ilusão durou muito tempo, irmãos. E não. Qualquer coincidência, qualquer semelhança não é mera coincidência com os nossos dias. Irmãos, essa palavra usada por Lucas aqui, fascinados, esta palavra, ela é um verbo grego, aí eu sei que
Nem todos nós, e eu também não sou fluente em grego, mas convém que nós olhemos para esta palavra em específico. Esta palavra, ela vem do grego existeme, e ela tem dois significados. O primeiro significado dela é tirar de posição, é deslocar. E aí é o seguinte, o povo estava tão fascinado com o que Simão operava, que eles eram deslocados dos caminhos que deveriam seguir. Eles eram tirados à parte dos caminhos que deveriam seguir. É exatamente isso que Satanás e os seus ministros fazem com os servos do Senhor, ou tentam fazer com os servos do Senhor. Em primeiro momento, o que Satanás e os seus ministros fazem, entendo como ministro de Satanás todo aquele que falsifica a verdade bíblica, todo aquele que adultera os conhecimentos revelados por Deus através das Sagradas Escrituras, todo aquele que acrescenta uma vírgula e um ponto nas Sagradas Escrituras, tenha como ministro de Satanás esses homens, essas mulheres. A primeira coisa que eles tentam fazer era tirar vocês dos lugares que vocês deveriam estar. E eu não estou falando do lugar das cadeiras, nem de placa de igreja, eu não estou falando nada disso. A igreja, ela é um reino, com várias placas, com várias denominações. Há pessoas que vão ser salvas do meio presbiteriano, há pessoas que poderão ser salvas de outros meios. A salvação não é única e exclusiva da igreja presbiteriana independente do Brasil. A salvação, ela pertence ao Senhor e é dada aos seus filhos através do reconhecimento do sacrifício de Cristo na cruz, para a remissão dos pecados. Agora, cuidado. Cuidado, porque se deixar iludir por sinais, pode te tirar da direção que o Senhor quer que siga. Hora ou outra você vai voltar para os caminhos que o Senhor trilhou para você, porque ninguém escapa dos decretos do Pai. Mas até você voltar, você pode se ver em más ilusões. E eu não estou ameaçando ninguém, estou falando o que as Escrituras deixam claras. O caminho pode se tornar irregular, cheio de tropeços e buracos. Um segundo significado para essa palavra fascinados, quando nós pegamos o verbo grego em si, usamos da gramática para desmiuçá-lo, um significado secundário é estar fora de si, ou estar insano, ser ou estar insano. Meus irmãos, as pessoas que se deixam fascinar pelas armadilhas de Satanás, pelos sinais de Satanás, e sim, o diabo, Satanás, o inimigo da minha e das suas almas, ele opera sinais. Ele tem essa capacidade, é dada a ele essa capacidade de fazer falsos milagres. Ou vocês acham que quando uma pessoa que é devota a Maria, não sei das quantas, dobra os joelhos, faz penitência, sobe escada, falta se chicotear, e ela alcança um milagre, vocês acham que aquilo foi por fé genuína? Não, não foi. A fé que essa pessoa tem é uma fé errada, é uma fé errônea. É uma fé que não está parada em Cristo, e sim na santa tal ou no santo tal. Quem vocês acham que operou aquele milagre então? A imagem? A santa? Deus? Não. O próprio pai da mentira usou de artimanha para que essa pessoa continue na mentira. Irmãos, essa pessoa pode estar fora de si. Essa pessoa pode estar insana, fora das suas faculdades mentais. Lembre-se que a fé bíblica, a fé cristã, é composta pelo intelecto, pela razão e pelas emoções. Uma fé que é só emoção, só coração, sem razão, não é uma fé bíblica. É uma fé superficial. De igual modo, uma fé que tem muita razão, mas não tem o Espírito Santo ardendo no coração, também não é uma fé bíblica. É uma fé que autopromove o estudo próprio e a vontade própria do intelector. A fé, ela é composta de razão e emoção. É preciso que o Espírito Santo alcance a mente, ilumine a mente, para que depois essa mente possa olhar para o coração e compreender os propósitos de Deus para a vida humana.
Todos nós, irmãos, sabemos muito bem o que é ser atraídos. Nós sabemos muito bem o que é ser fascinados por algo que parece grande, forte, grandioso, lindo, belo. Talvez até estupendo. Seja no trabalho, seja na família, seja no meio religioso. Nós somos constantemente tentados por Satanás a admirar o espetáculo que está na nossa frente e a ignorar a essência por trás de cada lágrima e de cada confissão. Meus irmãos, o primeiro ponto do nosso sermão é exatamente isso. O poder que se promove não é o poder de Deus. Esse poder que é usado como marketing para a promoção humana, ele pode até impressionar, é verdade, mas ele não transforma. É por isso que o nosso país de origem, com exceção do Vitor e da Julieta, é por isso que o Brasil tem grande número de evangélicos e continua no mesmo estado deplorável de sempre. É exatamente por isso. Porque é um poder, é um cristianismo que promove homens, mas não promove a cruz, não promove o Salvador morto no madeiro para a remissão de pecados. Nós precisamos examinar, queridos irmãos, as influências que nos cercam. Nós precisamos olhar quem senta, e ainda sábado, ainda ontem falei sobre isso. Nós precisamos olhar para quem senta na nossa mesa, para quem está do nosso lado, para quem nós chamamos de amigo, de família, de colegas de trabalho. Quantas vezes nós nos deixamos impressionar, irmãos, por pessoas, por títulos, por experiências, por sinais extraordinários, sem perceber que isso nunca nos aproximou de Cristo. Apenas tem servido para interter as nossas mentes e os nossos corações. E aí nós chegamos no versículo de número 12. Em contraste com Simão mágico, nós temos Filipe chegando à cidade. E a Bíblia diz que Filipe, quando ele chega na cidade, ele começa a anunciar o reino de Deus no nome de Jesus Cristo. E aí o que acontece, João? Uma mudança. Isso daqui, irmãos, é um confronto entre o poder do Evangelho e o poder de Simão mágico. Entre o poder de Deus e a autopromoção humana. A cidade experimenta uma mudança imediata. O povo passa a dar crédito, dar ouvidos à mensagem de Filipe. E aí, qual que é a mensagem de Filipe? Cristo Jesus e este crucificado. Nós vimos no começo do livro de Atos, depois que nós temos a grande perseguição e os cristãos são enviados para Samaria, Judeia e aos confins da terra, cumprindo-se então o que foi dito por Cristo, que eles seriam testemunhas dele em Samaria, na Judeia e nos confins da terra. Nós vemos que Filipe vai para essa região de Samaria e ele começa a anunciar, e a Bíblia diz que ele começa a anunciar o reino de Deus. Ele começa a anunciar as verdades do Evangelho, que ele ouviu, que ele aprendeu. Como resultado disso, o texto de Atos nos diz que as pessoas estavam ouvindo a Filipe, homens e mulheres eram batizados, famílias experimentavam uma transformação real, as pessoas enxergavam uma mudança visível ali. E aqui, meus irmãos, nós aprendemos talvez a lição mais importante desses versículos. O verdadeiro poder de Deus não está em impressionar os homens, mas em transformar vidas.
Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação dos homens. O Evangelho não é o poder de Deus para a cura. O Evangelho não é o poder de Deus para bens financeiros. O Evangelho não é o poder de Deus para te enriquecer, para tornar uma igreja pequena como a nossa grande. Não, o Evangelho não é para isso. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação dos homens, para a libertação dos cativos, para sarar e curar almas. É para isso que é o Evangelho. É isso que Filipe fazia. Ele pregava o reino, ele anunciava o reino, ele pregava o Evangelho, e vidas eram transformadas. Esse é o resultado da pregação centrada em Cristo. Ela produz mudanças. Ela produz uma alteração genuína de como o homem olha e se enxerga e como ele enxerga o mundo. O João está passando pelo discipulado, e uma das primeiras coisas, quando nós começamos, saímos da história da igreja, começamos a estudar as doutrinas da fé, apelidadas de calvinismo, as doutrinas da graça. Eu falei, João, as doutrinas da graça, a saber, o calvinismo, é muito mais do que isso, irmão. Isso aqui é só a pontinha do iceberg, isso daqui é só as partes da salvação, é só a soteriologia. As doutrinas da graça é como nós vemos o mundo, é como nós nos portamos no trabalho, na escola, na família, é como nós administramos as finanças, é como nós fazemos tudo, todas as coisas ordinárias do dia a dia, os pequenos detalhes da nossa vida, como nós fazemos tudo isso para a glória de Deus. É disso que se trata o cristianismo. E não, eu não estou querendo ser santarrão, eu não estou querendo ser santo demais. Estou querendo ser imitador de Cristo, como ele pede. Irmãos, o nosso desafio como cristãos, neste presente século, com mídias sociais, canais televisíveis, enfim, qualquer aparelho que você chegar em casa hoje e ligar, você vai ver, escutar e presenciar algumas atrocidades se passando pelo Evangelho. O nosso maior desafio hoje é reconhecer que sinais e maravilhas não substituem a proclamação fiel do Evangelho. Se nós aplicarmos isso na nossa vida cotidiana, querido irmão, nós vamos ver que a força do reino de Deus não depende do carisma do pastor. A força do reino de Deus não depende da posição social de cada um de nós. Não depende se nós temos finanças, se nós temos habilidades retóricas, se nós somos bons interlocutores ou se nós gaguejamos. Não depende de nada disso. Ela depende da fidelidade a Cristo e da obediência às suas palavras, da obediência às Escrituras sagradas. Um cristão que prega o Evangelho, que vive a fé com coerência, ele pode mudar corações mais profundamente do que qualquer espetáculo espiritual gigante que lote estádios ou canais de televisão. Nós temos o último versículo do texto que lemos, o versículo de número 13. Aqui o texto nos apresenta um detalhe muito importante. E é por isso que eu fiz aquela breve introdução da pessoa histórica que foi Simão. O texto diz que o próprio Simão abraçou a fé. Se converteu. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto. Então, Simão abraça, se converte à fé. Mais do que isso, ele foi batizado. Olha a audácia. Foi batizado. Só que o texto vai dizer que ele continuava admirado pelos sinais, pelos prodígios que se realizavam no local. Acompanhava a Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados.
E aqui está o ponto de intenção do nosso texto. Sim, Simão professou publicamente a fé. Se fôssemos comparar com nossos dias, nós poderíamos dizer que ele levantou a mão e disse que aceitava Jesus como Salvador. Mas a motivação de Simão era o fascínio por sinais e pelos milagres. Os olhos de Simão estavam no poder, e não no Salvador, e não na cruz. Quantas pessoas se aproximam de Deus encantadas pelo que Ele pode fazer, pelo que Ele pode dar, pelo que Ele pode realizar. Eu não sou tão velho assim, eu tenho 34 anos de idade, embora tenha muito cabelo branco. E o que eu conheço de pessoas que foram para a igreja, umas porque queriam curas, outras porque precisavam mudar a realidade financeira, outras porque receberam uma profecia disso ou daquilo, outras porque queriam arrumar marido ou esposa. E eu não estou dizendo que o homem não pode correr atrás de tudo isso. Pode, deve, através do suor do trabalho, correr atrás dos meios financeiros. E se ficar rico, lembra de chamar o pastor para um churrasco. Tá? Se arrumar uma noiva ou um noivo, com muito gosto, eu vou fazer o seu casamento. Faz parte das promessas divinas. Faz parte das promessas divinas. Se tiver enfermo, busca a cura do Senhor, faz bem. Pode buscar, apresente a Deus, peça. Mas nunca tenha qualquer uma dessas coisas como meio principal de se aproximar do Senhor, como o objetivo principal a chegar até Deus. O seu objetivo principal a chegar até Deus tem que ser a salvação da tua alma. Se Ele te curar, amém. Se Ele não te curar, amém. Tem um cântico, não é? A Dona Glória vai saber disso melhor do que eu. No Brasil é muito cantado. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, continua sendo Deus. Se Ele der, é Deus. E se Ele não te der, você pede oração, é Deus do mesmo jeito. Vocês lembram a primeira oração que eu fiz quando nós começamos o culto? Agradecer a Deus pelas portas que Ele abriu, como pelas que Ele fechou também. Porque em ambos os casos, Ele é Deus. Em ambos os casos, Ele é Deus. O que acontece quando as pessoas chegam até Deus com os olhos em qualquer outra coisa, menos na divindade, menos no Senhor Jesus Cristo, é que nascem emocionados. E parafraseando, na minha opinião, um dos pastores que mais influenciaram a minha vida até aqui, Charles Spurgeon, cristãos que nascem emocionados morrem quando a emoção acaba. São muito quentes no começo, mas na hora que deixam de sentir o arrepio na pele, na hora que deixam de chorar, na hora que o coração deixa de bater mais rápido, começam a definhar e morrer espiritualmente, porque estavam superficiais, nunca quiseram mergulhar de fato em quem Deus é e nos planos de Deus para a vida humana. Meus irmãos, Lucas, nesse texto, nos alerta. Ele nos alerta que uma fé superficial não é suficiente. O verdadeiro poder de Deus, Ele pode sim fazer tudo isso que eu falei: curar, operar, sinais, maravilhas, fazer cego enxergar, surdo ouvir, mudo falar, paralítico andar, curar câncer, Alzheimer. Tudo isso eu creio que o meu Senhor pode fazer. Porque Ele é todo poderoso, se Ele quiser fazer, Ele vai fazer. Agora, o foco não é esse. O foco nunca foi esse. O verdadeiro poder de Deus, ele exige uma coisa do homem: rendição, joelho no chão, obediência. É isso que é pedido do homem. E para mim,
e penso que para cada um de vocês também, isso é muito relevante, porque nós vivemos em tempos de distrações, nós vivemos em tempos de inúmeras facilidades espirituais, distrações culturais que seduzem os olhos, só que não transformam vidas. E a pergunta que eu preciso fazer para vocês é: nós estamos buscando sinais ou nós buscamos a Cristo? Nós estamos fascinados como Simão ou será que nós estamos rendidos ao nosso Salvador? Indo para a parte final da nossa pregação, meus irmãos, nós aprendemos pelo menos 4 coisas esta noite. A primeira coisa que nós aprendemos com o relato de Lucas é a discernir entre aparência e essência. Simão ele iludia, perdão. Já a mensagem de Filipe transformava vidas. Nós, como cristãos, nós devemos aprender a discernir isso. O que parece poderoso do que realmente é Deus. Do que fala manso, mas do que prega a Bíblia. Do louvor que exalta a Deus para o louvor que exalta o homem. Nós precisamos entender o que é realmente espiritual do que é entretenimento disfarçado de espiritualidade. A segunda verdade que nós aprendemos aqui é que a verdadeira fé, ela se manifesta em obediência. Simão foi batizado, ele professou a fé e foi batizado. Batismo, entrega, comunhão, quando elas estão juntas, são evidências de uma transformação genuína. São evidências de uma rendição. Agora, nenhuma delas garante salvação. Só o que garante salvação é Cristo Jesus. Batismo? Água? É água. Batismo, seja mergulhar no rio, como algumas denominações fazem, né, por imersão, seja por aspersão, como nós presbiterianos e outras denominações reformadas fazem. Não importa se é imersão ou aspersão, é só água. Não perdoa o pecado, não limpa pecado. Quantas vezes, quando era criança, nós íamos no batismo no Rio, no Brasil, e éramos instruídos para que ninguém ficasse abaixo nas águas, na parte mais baixa do rio, porque ia batizar ali, né? Para que, ao ser batizado ali, lavar os pecados, a outra pessoa lá embaixo não tem nada a ver. Olha a loucura do homem. Você ri, mas é sério, eu fui instruído assim quando era criança. Com coisa que a água tirou o pecado, a água não tira pecado, o pecado foi tirado no sangue de Cristo. O batismo é simbólico, ele é um símbolo do que já aconteceu no interior do homem. Para nós, em especial, o batismo é o pertencimento, é um sinal de pertencimento à aliança, à comunidade da fé. Por isso que nós batizamos nossas crianças. Não é porque elas estão salvas, né? Não estamos garantindo a salvação de ninguém. Nós batizamos as nossas crianças porque professamos publicamente que elas fazem parte da promessa, da aliança, porque a Bíblia nos diz que essa promessa é para nós e para os nossos filhos. Terceira verdade que nós observamos aqui é que o poder de Deus, ele transforma comunidades, não apenas indivíduos isolados. Sabe aquele crente dentro da igreja que se acha o santo, detentor de ser iluminado, detentor de toda a santidade? Só ele brilha
Deus verdadeiramente está no meio de uma igreja é quando eu vejo as obras de assistencialismo dessa igreja. É quando eu vejo o quanto essa igreja se compromete à pregação da palavra, a assistir o órfão, a viúva e o carente. É quando eu vejo um pastor que não liga, ou um presbítero, um diácono, que não liga de pôr a mão na massa, de sair para a rua, de se sujar se for preciso, de entrar na lama se precisar. Quando eu não vejo vaidade, quando eu não vejo autopromoção, aí eu vejo o espírito contrito. Samaria, a chegada de Filipe gerou mudança social real. A igreja também deve buscar isso nos nossos dias. Nós, como servos do Senhor, nós precisamos buscar ser conhecidos aonde nós estamos por um povo que é um bocado diferente, um povo que professa uma fé que vai além das paredes de uma loja, de um templo, de uma igreja, chama como quiser. Um povo que dá o exemplo prático de Jesus Cristo. Para concluir, irmãos, Atos, capítulo 8, versículo 9 a 13, vai nos ensinar que o poder verdadeiro de Deus é centrado em Cristo e nunca no homem. Não é centrado em mim, em vocês, não é centrado nas nossas habilidades. Uns cantam melhor do que os outros, já deu para perceber, né? Uns falam mais do que os outros, o Vitor particularmente fala muito mais do que eu, mas não é centrado nisso. O poder de Deus não é centrado em nenhuma habilidade, nem em nenhum espetáculo. Ele está em Cristo. Ele está onde Cristo é anunciado, é pregado. Esse poder, ele vai transformar vidas, ele vai gerar alegria, ele produz discípulos. Ele desafia corações a uma rendição autêntica. E, meus irmãos, que nós sejamos encorajados com essa verdade. Porque se nós sentimos fascínio por situações ou pessoas, que seja Cristo a nos conquistar. Se nós ficarmos admirados por qualquer outra coisa, que fiquemos admirados por Cristo na cruz. Se for para vermos sinais, que esses sinais nos conduzam à obediência e não à autoproclamação, à autopromoção. E enfim, se nós enfrentarmos confusão ou desânimo, e nós enfrentamos muitos desânimos, principalmente quem trabalha. Chega em casa cansado, prometido, chegamos em casa esgotados. Quem estuda então, hein? Já parou? Ai, Jesus. O João, vou usar o João para falar isso. Mas isso nos esgota, porque nos cansa. Mas, irmãos, quando nós enfrentarmos esses momentos, temos que lembrar que o poder de Deus, ele pode transformar e confortar, ele pode dar vida, ele opera aonde nenhuma outra coisa pode operar. E habilita onde nenhuma outra coisa pode habilitar. O poder de Deus não se manifesta em nós mesmos ou no estado em que nós estamos, mas ele se manifesta em Cristo para conosco. Por fim, meus irmãos, que nós tenhamos os olhos fixos em Cristo, para não medir a santidade ou o poder de Deus com o que é visível ao olho, mas pelo que foi transformado interiormente em nós. Que cada um de nós possa ser um canal do reino de Deus para transformar vidas, não apenas observadores pacíficos do reino do Senhor.
E eu quero que nessa noite você se pergunte aos seus corações e às vossas mentes. Pergunte para este coração vaidoso que eu e você temos, se ele está rendido a Cristo ou se ele está, quem sabe, só fascinado pelos sinais que Cristo pode fazer. Olhe para o teu coração e diga: ó, meu terrível coração, será que você tem buscado somente o espetáculo ou a transformação verdadeira que vem da cruz? Olhe para dentro de você e, ao escutar esta pregação, veja se ainda resta alguma dúvida interior. E se tiver, eu só posso lhe dar o conselho: entregue-se plenamente ao poder de Deus, não apenas ao poder que fascina o olho, mas aquele que transforma corpo e espírito. Meus irmãos, e que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude a discernir, a nos render e a viver pelo poder verdadeiro que há no nome de Jesus Cristo. Amém? Nós temos uma semana para pensar nessa pregação. Examine no decorrer desta semana aonde está a sua fé, o seu coração e a certeza da sua salvação. Se coloque de pé, vamos fazer uma breve oração terminando a primeira parte do culto, começando a segunda parte ali. Tá? E os irmãos são convidados a ficarem à vontade. Pai, uma vez mais nós levantamos as nossas vozes até o Senhor. Em especial para agradecer ao Senhor, porque um dia nós fomos alcançados pelo seu amor e pelo poder que transforma vidas e corações. Senhor, que nós possamos olhar para o nosso interior e enxergar a sua imagem, enxergar o seu querer, a sua verdade. Ajuda-nos a sondar, a examinar cada vereda dos nossos corações, cada pensamento da nossa mente, para, Pai, podermos corrigir aonde for necessário e entregar aos seus pés aquilo que insistem em nos levar para longe de Ti. Ajuda-nos, ó Deus, a compreender o que o Senhor quer de cada um de nós, o que podemos fazer para anunciar o Seu reino, para sermos, Pai, instrumentos da Sua vontade, como o salmista diz, baluartes da Sua justiça nesse mundo. Ajuda-nos a compreender, ó Deus, quem Tu és e quem nós somos, a sermos Seus imitadores e a seguirmos as Suas pegadas. Suplico ao Senhor que no decorrer desta semana a Sua mão poderosa esteja sobre as nossas vidas, guardando-nos dos fascínios deste mundo, protegendo-nos, Pai, das vaidades que nos cercam, das armadilhas, das ciladas que o inimigo arma contra as vidas e contra a nossa fé. Ajuda-nos, Pai, a manter os nossos olhos e mentes centrados no Senhor. Pai, eu suplico ao Senhor que, assim como o Senhor chegou até nós, que, se for da Sua vontade, o Senhor alcance nossos familiares, nossos amigos, nossos entes queridos. E assim como a Sua mão esteve sobre as nossas vidas e o Seu Espírito nos convenceu dos nossos pecados, sendo de Sua vontade que o mesmo seja feito na vida destas pessoas. Que esta semana que vamos começar seja uma semana, ó Deus, repleta de oportunidades para falarmos do Senhor, para anunciarmos o Seu reino e para mostrarmos quem Tu és ao mundo. É o que eu te peço e em fé agradeço, Pai, em nome do Seu Filho Jesus Cristo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada um de vocês santos, hoje e para todo o sempre.
E todos possam dizer Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Tenham todos uma excelente semana, em nome de Jesus.